Fala galera, tipos do professor aqui na área, trazendo mais um conteúdo aqui para vocês. É um conteúdo que muita gente pergunta, muita gente tem dúvida, e a gente vai hoje tentar minimizar essas dúvidas aí de vocês. Nós vamos falar hoje sobre handicap asiático. Solta a vinheta. Estamos aqui no mercado, na Bet365, a casa de apostas que a gente trabalha. Eu vou procurar um jogo que vai acontecer amanhã, tá? Vamos aqui, partidas próximas 12 horas, próximas 24 horas, que vai acontecer amanhã meio-dia. Vamos lá pro jogo da Bielorrússia. Deixa eu procurar aqui, Taça da Bielorrússia, um jogo eliminatório. 12 horas, Shakhtar Soligló e Dinamo Brest bate Borisov contra o Slavia Mosir. Vamos para esse jogo do Shakhtar, tá? Aqui vai abrir todo o mercado, todas as opções de jogo que vai estar aqui, de aposta. A gente pode descer o cursor aqui, vocês vão ver muitas opções. Obviamente, nem todas que a Bet costuma trabalhar, porque ela trabalha com muito mais opções, em mercados de primeira linha, campeonato europeu, né? Os campeonatos nacionais da Europa, as ligas, né? Europa League, a Champions League, trabalham com todos os mercados completos. Aqui a gente tem boa parte deles, então vamos entender qual é a odd asiática. Quando o professor manda lá o link com uma determinada linha, ele manda lá a aposta, marcando a linha e o link. Você vai clicar no link, vai abrir o jogo e você vai procurar a aposta. Quando for handicap asiático, a primeira coisa que você tem que fazer, buscar essa abazinha aqui, ó, odds asiáticas. Handicap asiático, eu vou buscar a aba das odds asiáticas, tá bom? Cliquei na aba das odds asiáticas, ela vai aparecer odds de resultado e odds de gols, tá bom? E eventualmente de escanteio, não sei se tem escanteio asiático aqui, tem, tá aqui, escanteio asiático também. Então vai aparecer todos os mercados asiáticos, tá? Quando o professor manda handicap asiático, geralmente ele está apostando em determinado placar, que o jogo vai terminar com a diferença de gols para um ou para outro, tal, determinado time vai ganhar, vai empatar, enfim. Então, digamos que eu mandei lá que o Shakhtar Soligló vai ganhar o jogo, simples e puro. Shakhtar Soligló vai ganhar o jogo. Você vai lá no handicap asiático e vai estar marcado lá naquela típica que eu enviei lá no canal, vai estar marcado essa odd aqui. Por quê? Eu estou apostando que ele vai ganhar o jogo. Por que menos meio, professor? Menos meio, galera, porque é como se eu dissesse que o Shakhtar fosse começar o jogo perdendo de meio gol. Obviamente não existe meio gol, mas é só como questão de referência. Então ele começou o jogo perdendo de meio gol. Se terminar 1-0 para o Shakhtar, como é que fica o meu resultado, a minha aposta final? Obviamente eu ganho, porque se ele começou com meio gol a menos e fez ele ganhou por meio gol. Ilustrando, obviamente não existe, repito, mas no final, no contexto final, a aposta é ganha porque eu ganhei de meio gol de diferença, tá bom? Então a casa me paga, green a minha aposta. Eu fiz na verdade não fui eu, foi o meu suporte, fez uma tabela para que vocês entendam. Eu vou enviar para todos aí no VIP. Eu fiz uma tabela falando, exatamente exemplificando cada mercado desse das odds asiáticas, tá? Eu vou abrir aqui essa tabela no Excel para a gente entender. Então vamos lá. Vamos lá para o início da tabela. A gente apostou nessa linha menos meio no Shakhtar. O que acontece? Quando eu apostei menos meio, eu apostei que o Shakhtar começava perdendo o jogo por meio gol. Se o Shakhtar ganhar o jogo por qualquer placar, a minha aposta é green. Se ele empatar ou perder, a minha aposta é red. Por quê, professor? Porque eu não comecei com meio gol a menos, meio gol atrás. É aquela conversa de boteco.
Rapaz, eu aposto no meu time e te dou um gol. É mais ou menos isso, tá? Só que nesse caso é meio gol. A gente vai ver a opção de um gol, de dois, de 1,5, enfim. Então, é como se eu estivesse dizendo que o empate, eu aposto no meu time e te dou um empate. Basicamente isso. Então, quando eu aposto no menos meio, eu estou apostando que determinado time vai ganhar. Beleza? Agora vamos entender essa primeira linha aqui, que é a linha 00. O que é essa linha 00, professor? Vamos voltar lá para o nosso mercado. Vocês viram que aqui tem um mercado de handicap asiático, certo? Só que se eu descer o cursor, bem aqui, logo embaixo, eu tenho mais opções. Eu clicando aqui na aba, ela vai abrir as minhas outras opções. Deixa eu só desmarcar aqui para sair o mercado aqui embaixo. Vai abrir as minhas outras opções. Eu vou encontrar o mercado de 00. O que é que significa isso? 00 está pagando 1,425. O que é que significa isso, professor? Para eu saber o que é que significa, primeiro o que é que eu vou fazer? O professor mandou fazer essa linha, eu vou lá e faço a aposta. Mas eu não entendi o que é que significa isso. Qual é o resultado que tem que dar para dar green? Aí você vai ter a tabelinha do professor, vai lá, abre a tabelinha, quando chegar aqui, 00. O que é que acontece? Se o meu time, o Shakhtar que eu apostei, ganhar o jogo, a minha aposta é green. Bateu, pode comemorar. Se terminar empate, é void. Por quê? O que é void? Primeiro, void é reembolso. Não dá nem para casa, nem para mim. Devolve a aposta. É aquela história. Eu aposto no meu time, tu aposta no teu, e se der empate, ninguém paga ninguém. Certo? Então eu apostei no 00, que é justamente o meio, o empate, né? O que der para o meu time eu ganho, o que der contra o meu time eu perco. Então, se o meu time perde o jogo, o Shakhtar, por exemplo, nesse caso, perdeu o jogo, infelizmente minha aposta dá red. Ok? Eu espero que tenham todos entendido. É simples, mercado 00, eu estou apostando justamente que o empate não é para ninguém. É quem ganhar leva, se der empate devolve, ninguém perde dinheiro. Tá certo? Vamos para uma segunda linha, uma outra linha. Essa linha aqui que causa algumas confusões, quando a gente manda e termina lá o jogo, o cara, pô, mas aqui a casa só me pagou metade, por que isso e tal, a gente vai explicar, tá bom? Essa linha 00 com odd de 1,7 já é uma odd consideravelmente de valor, tá? Odd de 1,7, essa odd a gente já começa a trabalhar com essa odd, daí para cima a gente não trabalha com odds inferiores a essa, salvo raríssimas exceções, tá? Então eu apostei aqui nessa linha, que o Shakhtar, eu apostei na linha do Shakhtar, vocês veem aqui, Shakhtar, 00, menos meio. O que é que significa, professor? Aí para eu saber o que é que significa, eu tenho que consultar minha tabelinha. Então vamos lá. Eu apostei no Shakhtar nessa linha. O Shakhtar ganhou o jogo. Deu green a minha aposta. Mas por quê, professor? Eu não entendi. Vamos lá. Eu vou aqui pegar o maior negativo. O maior negativo que tem é menos meio. Ou seja, eu apostei que o Shakhtar, pelo menos um gol, ganhava pelo menos com um gol de diferença. O que eu estou dizendo é isso. Pelo menos ganhava o jogo. Um gol de diferença não. Pelo menos ganhava o jogo. Então apostei que o Shakhtar ganhava o jogo. Menos meio. Terminou 1-0 o jogo. 1 é maior do que meio. Eu ganhei a aposta. Certo? E se der empate, professor, o que acontece? Se der empate, a gente vai vir para ela e vai partir essa odd no meio. Essa linha no meio. O que é que significa essa linha 00? Vocês lembram aqui que o empate não é de ninguém e a casa devolve, o void? Beleza. Vamos voltar com esse mesmo raciocínio para cá, tá? Essa primeira linha 00, a casa vai me devolver, ou seja, metade a casa vai me devolver. E metade eu vou ter red porque eu apostei menos meio e terminou empatado. Ou seja, eu perdi por meio gol. Entenderam?
Então assim, se terminou empatado, esse menos meio quer dizer que eu perdi o jogo, né? Porque eu comecei com negativo, terminou igual, eu perdi porque eu comecei negativo. Então, o que acontece no final? Dá meio red, porque o meio, repito, é o 0,0, a casa vai me devolver metade, e a outra metade a casa vai ficar, porque naturalmente eu apostei que pelo menos o Shakhtar ia ganhar o jogo. Então, para finalizar essa linha, eu apostei R$100 nela. Apostei R$100 nessa linha aqui. Vou nessa linha aqui e vou botar R$100, certo? Apostei R$100. Se o Shakhtar ganhar o jogo, eu ganho 170. Se ele empatar, o que acontece? Eu perco R$50, tá? Porque eu tenho meio red. R$50, metade dos 100 ele me devolve por conta dessa linha 00, e a outra metade ele fica porque eu perdi aqui nessa linha, porque eu disse que ia pelo menos ganhar, tá bom? Vamos para a linha menos meio, a gente já explicou, né? Aí eu quero passar aqui rapidinho para essa linha menos meio, menos 1. O resto é basicamente nessa mesma linha de raciocínio, tá? Vocês vão entender, vocês analisando por essa tabela, vocês vão entender facilmente, a tabela é prática e simples. Então vamos lá. Eu apostei que nessa linha menos meio, menos 1. O que é que eu estou apostando, professor? Vamos buscar a linha lá no jogo. Tirar aqui. Menos meio, menos 1. Está aqui a linha. Pagando uma odd de 2,25. Uma odd muito interessante. O que é que eu estou dizendo que vai acontecer no jogo? Eu estou dizendo que o Shakhtar vai ganhar de pelo menos 2 gols de diferença. Para eu ter o green. Para eu ganhar, para minha aposta bater, o Shakhtar tem que ganhar de 2-0, 3-1, 4-2 ou uma diferença maior, 3-0, 4-0, enfim, tá? Pelo menos por 2 ou mais gols. Vamos voltar lá para a tabelinha. Vitória do Shakhtar por 2 ou mais gols. Green. Beleza, minha aposta bateu. Terminou 2-0 o jogo. Show de bola. Por quê? Porque o Shakhtar, eu estou apostando que ele começou com menos 1 gol. O resultado do jogo terminou 2-0, mas o resultado da minha aposta terminou 1-0, porque ele começou com menos 1 gol. Ou 1-0 ou 2-1, tanto faz. Ele começou com menos 1 gol. Então, quando ele faz 2 gols, é como se eu dissesse: eu sou o meu time e te dou um gol. Conversa de boteco. O boteco ensina muito pra gente, galera. Então assim, conversa de boteco. Rapaz, eu aposto no meu time e te dou um gol. Beleza, é isso aqui que eu quero dizer. Mas e essa linha menos meio? Vamos entender? Vamos entender, professor. Essa linha menos meio. Vamos dizer que termine 1-0 pro Shakhtar. O que acontece com a minha aposta? Como tem essa linha menos meio é uma linha mais, teoricamente, mais segura do que a menos 1, obviamente. Então, o Shakhtar terminou por 1 gol de diferença, ganhou por 1 gol, 1-0 o jogo, um exemplo. Então, metade eu ganho. Vocês estão entendendo por quê? Porque eu comecei com menos meio, fiz 1-0, ganhei esse menos meio. Só que tem a outra parte aqui. Nessa linha, o que está dizendo? Terminou 1-1 o jogo. O resultado lá no jogo foi 1-0. Mas aqui terminou 1-1. Metade terminou 1-1, metade terminou 1-0. Então é meio green. Isso aqui devolve. Essa menos 1 devolve porque terminou empatado. Empate a casa devolve em odds asiáticos. Sempre entendam isso. Odds asiáticas, mercado asiático, sempre a casa devolve quando dá empate, tá? Nesse caso, qual é o empate? Se eu comecei com menos 1 e fiz 1, menos 1 mais 1, nulo, 0, empate, a casa me devolve. Beleza? E meio green, porque a casa
a casa começou com menos meio e eu fiz um, então eu ganhei da casa nesse quesito. Metade eu ganhei, metade me devolveu. Professor, e quanto é que eu ganhei, afinal? Vamos ver. Eu apostei R$100, certo? O valor final que eu iria ganhar se desse um green total, que fosse aqui, certo? Seria 225, não é isso? Uma odd de 2,25 vezes 100, 225. Eu faço a diferença disso aqui, ok? Isso aqui menos isso aqui. O meu lucro total, se desse green, seria 125. Mas eu ganhei só metade disso. Por quê? Porque deu meio green. Então, eu boto aqui, dividir pela metade. Então, eu ganho no final dessa aposta, eu ganho R$ 62,50. É como se eu apostasse aí numa odd de 1,6250, tá bom? Então, galera, é importante a gente entender que essas odds asiáticas existem essa diferença com relação ao que eu estou apostando. Eu estou apostando que o time vai ganhar por pelo menos 2 gols de diferença. Se ele ganhar por 1, eu ganho metade. Se ele ganhar por 2, eu ganho a aposta. Se ele não ganhar o jogo, empate ou derrota, me traz o red, né? Infelizmente, eu perco os R$100 que eu apostei, tá bom? Vou finalizar com essa odd, esse mercado de -1, para a gente terminar de entender. E depois a gente vai para o mercado positivo, que é a mesma linha de raciocínio, tá bom? Odd -1. -1, eu quero dizer o quê? Que o meu time vai ganhar por 2 ou mais. É aquela história da conversa de boteco. Ah, eu sou Shakhtar e te dou um gol. Vamos apostar? Vamos. Beleza. Então o que acontece nesse mercado? Vamos lá. Vou tirar essa aposta aqui e vou buscar o mercado de -1. -1, odd altíssima, 2,85, excelente. Um multiplicador de quase 300% do valor apostado, muito bom. Então eu vou apostar que o Shakhtar vai ganhar de pelo menos 2 gols ou mais de diferença. Vamos lá. Se ele ganhar por 2 gols ou mais de diferença, eu ganho a minha aposta. Então vamos lá, eu apostei R$100, a odd é 2,85. O que acontece? Eu vou multiplicar esses valores, eu vou ganhar R$285, tá certo? Ganhei R$285. Porém, o meu time não ganhou por 2 gols de diferença, ele ganhou de 1-0. Foi só um gol de diferença. O que acontece? Lembra do exemplo que eu falei lá atrás? Empate em mercado asiático, a casa devolve, nem é meu nem é seu. Exatamente o que acontece aqui. Se eu ganhei de 1-0, o resultado do jogo para os times lá, para o campeonato, é 1-0 para o Shakhtar. Para minha aposta é 1-1, porque eu comecei perdendo o jogo. Eu sou Shakhtar e te dou um gol. Basicamente isso, comecei perdendo o jogo. E aí, a casa, você nem paga a casa, nem a casa te paga, a casa te devolve o valor apostado, e aí a gente vai ter R$100 de volta, tá bom? Se der empate ou derrota, obviamente, a gente perdeu os R$100, porque eu apostei que o time ia ganhar, inclusive ia ganhar com saldo de gols a mais, tá bom? Linha de -1 é do mesmo jeito, isso aqui, se vocês lerem aqui, vocês já vão subentender, é tranquilo, tá? Eu vou aqui para o mercado positivo, para a gente finalizar o vídeo rapidinho, para que vocês compreendam bem. O mercado de handicap positivo é justamente o inverso obviamente, do handicap negativo. Eu vou voltar lá para o mercado, vamos lá. O mercado de handicap positivo para o Shakhtar não vale a pena, porque como ele é o favorito, se eu apostar que ele ainda vai começar ganhando o jogo, eu vou pegar uma odd muito baixa. Então a odd que não vale a pena, não tem liquidez, não tem, a longo prazo isso aqui é prejudicial demais para sua banca, não façam isso, tá bom? Então eu vou para o mercado positivo do adversário. Ah, rapaz, o Shakhtar, o time do Dinamo é duro, o Shakhtar não vai ganhar de mais de um gol de diferença não.
Então vamos lá, vamos apostar aqui. Vamos apostar aqui nessa linha mais um. Obviamente eu não aposto nessa odd acima de 1,70, mas vai servir como exemplo. O que eu quero dizer aqui, galera? Eu quero dizer que o Shakhtar começa perdendo de 1-0, você vê a linha ao contrário, ou seja, o meu time começa com 1-0, o placar de 1-0. Se terminar o jogo e o meu time empatar, ou seja, terminou 0-0, para o campeonato lá o resultado é 0-0. Para minha aposta eu ganhei, porque eu comecei com um gol na frente, tá? Se o meu time perder por um gol, o mercado lá para o campeonato, ele perdeu o jogo. Porém, para minha aposta foi um empate, porque como eu comecei por 1-0 e ele tomou um gol, na minha aposta terminou 1-1. Terminando 1-1, a casa me devolve, não é meu, não é seu. Lembrando de novo, quando termina empate, nem é da casa, nem é nosso, tá bom? Só que o meu time perdeu por 2 ou mais gols de diferença. Se ele perdeu por 2 ou mais gols de diferença, um exemplo, se ele perdeu de 2-0 lá, o meu resultado para minha aposta aqui foi 2-1. Porque eu comecei com um gol e ele tomou 2, e aí o meu resultado é rei. Beleza, galera? Depois dê uma olhada nisso aqui. O que vocês tiverem dúvida, pode chamar lá o suporte, pode estar lá atento para atendê-los, para responder vocês na medida do possível. E o que tiver de dúvidas lá, é só contactar lá o suporte, tá bom? Eu espero ter ajudado muito e eu espero que todos entendam. Quando voltar ao mercado a gente vai para cima, galera. Um abraço, boa noite e até mais.